Alegria, poder funciona para sobre o Esponja. Eu vou começar falando que eu não estou fazendo esse vídeo porque eu gosto do Bob Esponja, porque eu assisto Bob Esponja, onde já se viu um cara barbado desse, né, postando do Bob Esponja. Mas é que tem tanto personagem legal, tanto organismo interessante pra gente ver no Bob Esponja que vale a pena um vídeo só sobre isso. O primeiro que a gente vai ver é o Plâncton, o vilão do desenho. O plâncton, o que a gente chama de plâncton, na verdade é o conjunto de organismos que flutuam na coluna d'água. Eles não têm um poder de locomoção muito grande, eles não têm, às vezes, nenhum poder de natação e eles ficam aí ao sabor das correntes marinhas. Geralmente quando a gente fala em plâncton, a gente pensa em organismos microscópicos, muito pequenos, mas na verdade eles podem ser até razoavelmente grandes, né? O que caracteriza o plâncton é esse negócio dele não se movimentar, de viver na coluna d'água. O plâncton, personagem, o vilão do desenho, ele é um euglenoide. Tá? As euglenas são organismos unicelulares, quer dizer, eles têm uma célula só, e eles fazem parte da base trófica do plâncton, do ecossistema marinho. O que é essa base trófica? O fitoplâncton. Fito vem do grego planta e plâncton é o plâncton mesmo. Tá? Por quê? Não quer dizer que eles sejam plantas, vegetais verdadeiros, mas eles são, na maioria, fotossintetizantes. Tá? O fitoplâncton são algas, então, microscópicas que fazem parte do plâncton. As euglenas, assim como o plâncton, ele tem uma espécie de olhinho vermelho também, chamado estigma. O estigma é uma estrutura, não é um olho de verdade, né, porque só tem uma célula, mas ele permite a euglena perceber luz. É uma organela de fotorrecepção, é uma organela sensitiva, tá? Uma estrutura que percebe a luz e permite que ela se desloque em direção à luz, ou fuja dela, ou depende do que o organismo quiser. Ah, mas você disse que o plâncton não nada. Ele não nada, aquela coisa, nossa, né, tipo, nada pra cacete. Mas ele tem um movimentozinho que a gente chama de movimento euglenoide. Ele tem um flagelo, né, que nem o plâncton tem duas anteninhas. Essas anteninhas cheias de trocinha atravessado se chama flagelo. O flagelo das euglenas também tem esses trocinhos atravessados, que a gente chama de mastigonema. E as euglenas podem ter um ou podem ter dois flagelos. O segundo personagem que a gente vai falar agora é o Lula molusco. O Lula molusco, como o nome dele já diz, é um molusco, é um animal do filo Molusca. Eles têm corpo mole, eles são caracterizados por ter essa rádula, é uma espécie de língua, né, cheia de dentes que eles usam muitas vezes para raspar o alimento, e o Lula molusco pertence à classe dos cefalópoda. Os cefalópodas são moluscos exclusivamente aquáticos, eles têm essa cabeça bem grande, contendo também a massa visceral deles, então todos os órgãos internos, coração, né, uma espécie de fígado, as gônadas, está tudo dentro dessa cabeçona, e eles têm tentáculos. Dependendo do molusco, ele vai ter 10, pode ter 12, pode ter 8 tentáculos, pode ter mais, vai dependendo do animal. Tá? O Lula molusco, ele tem esses dois tentáculos diferentes, né? Eles têm braços orais, né? Como as lulas também têm. Apesar do Lula molusco ter uma cara, um jeitão de polvo, denuncia que ele é uma lula mesmo por conta desses dois braços orais, diferente dos outros tentáculos que no próprio desenho ele usa para andar. E o molusco, o Lula, né, as lulas, os lóligo, né, eles também usam para nadar aquilo, além de um jato que eles usam. Eles se propelem, eles se empurram na água usando um jato de água, tá, que entra pelo manto, essa espécie de pele que eles têm, a água entra por lá e na cavidade do manto ele tem um músculo que expulsa essa água num sifão e ele tem esse deslocamento a jato, além dos tentáculos das pernas, né, que ele tem. Os braços orais ele usa para pegar o alimento, né, e levar até a boca, onde ele tem uma espécie de um bico que ele consegue comer aí várias coisas. Existem lulas predadoras muito grandes.
o maior lula que existe se chama Arquiteutes, é um negócio imenso encontrado no Japão, pode ter dado origem aí a lendas como o Kraken, por exemplo. Uma coisa muito legal dos cefalópodos, né, que reflete nesse cabeção do lula molusco, é que eles têm cérebros bem desenvolvidos. Alguns dizem que eles são os invertebrados mais inteligentes que existem. Eles são capazes de tomar decisões. É claro, vai depender do cefalópode e tal, mas eles têm uma capacidade de resolver problemas, de aprender muito grande, muito impressionante. Outra coisa muito legal dos cefalópodes é a pele, o manto deles, que tem uma capacidade muito grande de mudar de cor. O camaleão não é nada perto do manto de um cefalópode. Num tipo de cefalópode chamado sépia, ou ciba, ou choco, eles usam essa mudança da cor da pele até como uma forma muito desenvolvida de comunicação. O terceiro personagem que a gente vai ver hoje é o Siriguejo, nosso amigo, né, o senhor Siriguejo, o chefe lá do Bob Esponja, dono do restaurante. Ao contrário do desenho animado, os siris ou os caranguejos não estão lá muito interessados no nosso dinheiro. O nome Siriguejo é uma construção à base de siri e caranguejo, se você não percebeu antes, está aí, ó. E o que nos traz a pergunta, qual é a diferença entre siri e caranguejo? Na verdade, todo siri é um caranguejo, mas nem todo caranguejo é um siri. Os caranguejos siri são esses crustáceos, né? São do filo Artrópoda, subfilo Crustácea, ou classe Crustácea, vai depender do autor. E eles fazem parte do grupo dos Decápoda. São os crustáceos com 10 perninhas. Fazem parte dos Decápodas também o camarão, a lagosta, etc. Os caranguejos, eles têm essa carapaça bem dura no cefalotórax, que é a junção da cabeça com o tórax. E o primeiro par de pernas dele é quelado. O que quer dizer quelado? Quer dizer que ele tem essa forma de quela, quer dizer essa forma de pinça. E eles podem ser aquáticos, de água marinha, de água estuarina, mesmo de água doce. E eles podem ser terrestres. Tá? Andando na praia você vê de vez em quando uma Maria Farinha, né? Andandinho e tal. Esse aí é um caranguejo. Os siris são exclusivamente aquáticos, exclusivamente marinhos. Tá? Eles têm o último par de pernas modificado em forma de remo. E ele consegue nadar usando esse reminho. Esse reminho ajuda ele a nadar. Então eles não saem da água de jeito nenhum. Embora os outros caranguejos vão para a água também, o siri não sai, o siri vive na água. O Patrick Estrela, ele é uma estrela do mar. As estrelas do mar são equinodermos. E os equinodermos, eles não têm cabeça, não têm olhos, eles têm um corpo dividido radialmente. Né? Isso que a gente chama de simetria pentarradial, porque eles têm 5 planos em que você pode cortar e eles ainda assim vão ser simétricos. As estrelas do mar fazem parte da classe asteroide e geralmente são carnívoras. A estrela do mar, você vê o Patrick com esse sorvetão na testa, você não dá nada por ele, mas as estrelas do mar são predadores vorazes. Se você der um marisco lá dando bobeira, ele abre a concha do bivalve, ele abre a concha do marisco, ele come o marisco mesmo sem dó nem piedade. Às vezes você pode encontrar uma estrela do mar comendo mesmo um peixe, são predadores muito vorazes. Quem já pegou uma estrela do mar na mão, uma estrela do mar viva na mão, já percebeu que às vezes ela faz cócegas. Essas cócegas acontecem por conta dos pés ambulacrais. Você pode ver essa aqui, é uma estrela do mar. Tá morta, coitada. Não é o Patrick, não precisa se desesperar. E aqui a gente tem o esqueleto dele. Aqui essa vista é vista aboral, isso aqui é como se ele estivesse de costas, tá? E foi retirado aqui a parte do esqueleto para mostrar para você essas 5 raios, essas 5 partezinhas que protegem o sistema ambulacral. Se eu virar do outro lado, então aqui na face oral, né, na face perto da boca, você tem os canais, os sulcos ambulacrais, de onde vão sair as perninhas ambulacrais, os pés ambulacrais da estrela do mar. E é usando esses pezinhos que ela se movimenta. A boca da estrela está bem aqui. Na verdade, então ela vai comer com isso aí. E os pezinhos vão ajudar a trazer o alimento para a boca, vão servir também
para locomoção. O nome equinodermata significa pele com espinhos, e aqui você vê o que sobrou dos espinhos dessa estrela do mar. O Patrick parece todo bobão assim, parece que ele não tem cérebro, e a notícia que eu te dou é que as estrelas do mar também não têm mesmo cérebro. As estrelas do mar têm um sistema nervoso difuso, ele vai ter um cordão circular, né, um anel nervoso de onde partem os cordões nervosos, os nervos para cada um dos 5 braços. Vale a pena também falar do nosso amigo Gary. O Gary é o gatinho do Bob Esponja. Na verdade ele é um molusco também, assim como o Lula molusco, mas ele pertence à classe gastrópoda. Os gastrópodes são a imensa maioria dos moluscos, tá? Eles podem ter essa concha de caracol ou podem não ter concha nenhuma, como é o caso dos nudibranquios, são gastrópodes marinhos muito bonitos. Você pode ver aqui nesse vídeo um gastrópode que a gente chama de dançarina espanhola, por conta desse movimento que ele faz, parece uma dançarina de flamenco. Essas anteninhas do Gary com o olho na ponta, é assim que a coisa acontece na verdade. Os gastrópodes, na maior parte das vezes, os caracóis, como o Gary, eles vão ter os olhos na ponta desse pedúnculo ocular. E por último, mas não menos importante, tem o nosso amigo Bob Esponja. As esponjas, vou falar pra você, infelizmente, eles não saem andando assim que nem o Bob Esponja, eles não vestem calças e eles não fritam hambúrgueres. As esponjas são animais sésseis, que significa que eles não são móveis, eles são fixos no substrato, tá? O que é móvel numa esponja, no máximo, é a larvinha dela, mas depois que ela se fixa para se desenvolver, ela fica ali naquele lugar para sempre. As esponjas, por serem fixas, eles são animais filtradores. Eles filtram o plâncton mesmo marinho, eles comem o plâncton. Então você tem aí uma rixa entre o Bob Esponja e o plâncton. As esponjas são animais filtradoras que comem o plâncton e comem também partículas orgânicas que tiverem suspensão na água, e elas vão filtrando, essa água vai entrando pelos poros das esponjas até sair pelo ósculo. Você vê nesse vídeo um pesquisador injetando uma tinta na água, essa tinta fluorescente, não tóxica, e aí a esponja está filtrando a água e a tinta vai saindo pelo ósculo. Quem faz esse movimento são células especiais chamadas coanócitos, que tem flagelinho e vão batendo a água e fazendo a água circular por dentro do animal. Então é isso aí, galerinha. Se gostou, dá um joinha no vídeo, dá um joinha no Facebook, marca o site nos favoritos e até a próxima.